meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para a nossa penúltima aula, né? Concurso de Castanhal já se aproximando, é nesse final de semana. Todas as expectativas, né, para a gente fazer uma boa prova e, claro, ser aprovado nesse concurso aí e morar na cidade modelo e ter uma vida mais estável, né, mais tranquila. Mas vamos lá, galera. Hoje, atualidades para o concurso de Castanhal. Vamos fazer a revisão do mês de maio. Já fizemos março, abril e agora vamos fazer o mês de maio. E amanhã eu vou te mandar as últimas dicas do mês de junho, né? Um pouquinho ali do mês de junho. E vou te mandar também umas dicas para ti como resolver a prova da CETAP, porque eu tenho um macete bem legal para te ensinar a resolver as questões da CETAP, tá? Sem mais delongas, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, que ele está aberto para todo mundo, tá? Para quem é do curso específico que nós temos e para quem, né, não conseguiu se matricular nesse curso por algum motivo. Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o Rio Grande do Sul. Rapidamente, vocês sabem que o mês de maio foi marcado por uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. É a maior tragédia que envolve aí catástrofes ambientais no Rio Grande do Sul em pelo menos 150 anos, tá? Isso tudo foi causado por quê, professor? Pelas questões da natureza, obviamente, chuva, né, desmoronamento de terra, tudo isso acontece naturalmente. Porém, o que você não pode deixar de entender é que o elevado número de pessoas que morrem e o elevado número de prejuízos causados e até mesmo a magnitude desse evento, ele não foi causado apenas pela natureza, ele foi causado também por uma sociedade, que é a nossa sociedade brasileira, que tem os seus vícios, vocês sabem disso, e também por um Estado omisso, tá? Por um Estado que não faz políticas públicas, né, reais para o seu povo e que, né, tem leis que são, né, falhas. São leis que possuem grande número de leis, o Brasil, né, tem muitas leis, mas são leis que são fracas, né? Você vai entender isso aí daqui a pouquinho. Por exemplo, ó, a chuva acontece, mas o que foi que mais causou a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul ele tem ali um rio, né? Que é o rio que tem ali na região ali, inclusive da capital, que é Porto Alegre, que é o rio Iguapi. Esse rio ele tem uma barragem, tá? Essa barragem, como você sabe, ela rompeu. Para quem viu a nossa aula na nossa turma regular, viu que eu expliquei essa aula aí. A gente teve meia hora de aula, se eu não me engano, só falando sobre essa tragédia, sobre os rios que circundam aquela área e sobre as barragens, tá bom? Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nesse rio existe uma polêmica, tá? Por quê? Essa empresa que administra essa barragem aí, ela classifica esse rio como lago, tá? Então é lago. Só que alguns estudiosos e outras empresas, inclusive, na verdade chamam de rio. Professor, existe diferença se é lago, se é rio? Existe, galera. Não só no ponto de vista do conceito geográfico, mas a nossa legislação, ela é mais branda para você fazer empreendimentos próximos a lagos, e ela é mais rígida caso você vá fazer um empreendimento próximo ao rio. Por isso, essa empresa que construiu essa barragem, ela classificou como lago. E aí a legislação ambiental lá do Rio Grande do Sul, consequentemente, obviamente, do Brasil, ela foi mais branda, né? Mas especialistas já avisaram há muito tempo, né, que essas barragens estavam necessitando, né, de uma manutenção, estavam precisando de uma modificação estrutural e nada foi feito, nem pelo governo, nem pela empresa, tá?
Com relação à sociedade, gente, é importante a gente lembrar que a tragédia no Rio Grande do Sul ela foi marcada também por mostrar os nossos problemas sociais, né? Principalmente porque nós somos a sociedade, né, que não se preocupa de fato com o outro. A gente vê muitas pessoas se mobilizando, ajudando, mas em compensação a gente vê muitas pessoas também espalhando fake news, né? Essa tragédia ela teve muitas fake news envolvendo ela. E pessoas, né, divulgando o Pix, pedindo para o Rio Grande do Sul, quando na verdade era para si próprio. Vale a gente lembrar, pessoal, que isso mostra o quanto a nossa sociedade ela tem esses problemas. Obviamente que não são todo mundo, mas essas pessoas são sim um reflexo, um espelho da nossa sociedade. E por fim, essa tragédia no Rio Grande do Sul, que está passando até hoje, estou gravando essa aula para ti no dia 19 de junho, até hoje o Rio Grande do Sul ainda não se recuperou e ainda vai passar muito tempo para se recuperar, porque no Brasil tudo é muito demorado, tá? No Brasil é tudo muito burocrático, mas essa burocracia, ela atrapalha muitas vezes, né? Por exemplo, olha nossas leis ambientais. Precisamos de leis ambientais mais do que atualizadas para, né, empresas que só pensam em ganhar dinheiro, precisam de uma maior rigidez, né? É claro, quem não lembra lá de Brumadinho, né? Até hoje a Vale do Rio Doce não pagou basicamente nada para aquele povo lá de Brumadinho, por exemplo. Isso mostra que a nossa lei é frágil, que a nossa lei é o quê? Ela é falha, ela é muito o quê? Ela é muito branda, ela dá muitas brechas. E é claro, um bom advogado, ele consegue achar as brechas nessas leis e consegue fazer essas manobras para construir uma barragem e chamar um rio de lago, né? E ter menos o que? Menos regras, menos, vamos assim dizer, uma menor quantidade de regras, né? De coisas que ela tem que cumprir para poder fazer. Então, essa notícia é importante por isso, porque ela envolve esses 4 pontos importantes, tá? Na nossa aula da turma regular, a gente viu ela de uma maneira bem detalhada, tá bom? Mas você que não teve oportunidade, está tendo a oportunidade de fazer essa revisão agora, e os alunos da turma regular estão tendo a oportunidade de revisar, que esse que é o tema da nossa aula de hoje, revisão. Vamos lá para o outro. Rio Grande do Sul aprova decreto de orçamento de guerra. Professor, o que é o decreto de orçamento de guerra? Sempre uma PEC, tá? Essa PEC é um projeto de lei, né, de emenda constitucional. Ele foi feito pela primeira vez no mês de outubro, novembro de 2020, quando nós tivemos a pandemia da Covid-19, né? O governo precisava distribuir dinheiro para uma camada, né, da população brasileira e o nosso orçamento, as nossas leis orçamentárias, elas são muito burocráticas. Então o Senado aprovou, né, esse orçamento de guerra, que nada mais é do que uma fragilidade, não uma fragilidade, uma flexibilidade. Essa é a palavra mais que se encaixa nesse orçamento de guerra, é a palavra flexibilidade. É uma flexibilidade na hora de você, né, repassar o dinheiro para quem precisa de uma maneira mais rápida. Além da Covid-19, o Senado também aprovou, né, o orçamento de guerra para o Rio Grande do Sul. Então o governo federal vai poder distribuir mais grana, né, orçamento para o Rio Grande do Sul de uma maneira, né, vamos assim dizer, mais facilitada, sem muita burocracia. E é claro que quem está precisando dessa grana aí para ontem, né, para sobreviver, para reconstruir, para conseguir o básico do dia a dia, obviamente que isso daí é uma boa, né, pessoal? Então, uma notícia boa aí em meio a uma tragédia, tá bom? Vamos seguindo então. Por conta do concurso da tragédia no Rio Grande do Sul, o primeiro concurso unificado foi o quê? Adiado. O famoso CNU ganhou uma nova data. O CNU ficou conhecido como o quê, pessoal? Vamos ver se você sabe, vamos ver se você lembra. Ficou conhecido como o Enem dos concursos. É a primeira vez que o Brasil vai fazer uma prova
nessa magnitude, nesse modelo. Porém, em virtude da tragédia do Rio Grande do Sul, essa prova ela foi adiada, tá bom? E ela tem uma nova data para acontecer, e essa data é o dia 18 de agosto de 2024, vai ser um domingo. Galera, para quem teve a nossa aula na turma regular, se puder dar uma visitada nessa aula que a gente falou sobre o CNU, viu que eu trouxe até números de quantas pessoas iriam ser afetadas caso a prova ocorresse no dia em que ela deveria ocorrer, né? Foram várias pessoas, cerca de 20 mil a 30 mil pessoas inscritas, e aproximadamente 120 cidades que iriam sediar a prova ficaram impossibilitadas de ter a prova devido a essas grandes quantidades de chuva, quebra de barragens e etc. Então, a notícia é que a prova foi adiada por conta das chuvas e do desastre lá do Rio Grande do Sul, e a prova ela já tem uma nova data, que é o dia 18 de agosto, agora de 2024, é um domingo. Professor, a prova pode adiar de novo? Claro que pode, galera. Tudo pode acontecer, tá bom? Desde que seja previamente colocado em edital de retificação, desde que todo mundo seja informado para isso, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente não pode ter muita pressa, do ponto de vista, é claro, humanitário, As pessoas do Rio Grande do Sul também têm a chance de passar nesse concurso, elas também têm esse sonho. E é claro que a gente não pode realizar nosso sonho passando por cima do sonho de alguém. A vaga é de alguém. Se está sendo adiado, mais tempo para estudar, tá bom? Vamos seguindo então? Vamos seguindo. Moro é absorvido pelo TSE. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Professor, mas quem é que estava sendo julgado? Era só o Moro? Não. Era o Moro e 2 suplentes dele, tá? Que é o Luiz Felipe Cunha e o Ricardo Augusto Guerra. Professor, mas por que eles estavam sendo analisados aí, julgados pelo TSE? Porque na eleição de 2022, as contas, da campanha eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro, hoje em dia, senador Sérgio Moro, não bateram, Então tiveram algumas denúncias e aí foi investigado. Mas, como a própria notícia te diz, ele foi absorvido. Professor, por quê? Porque as provas foram em favor dele. Ele conseguiu comprovar que todas as despesas gastas em campanha foram sim registradas devidamente no período correto. Por isso, ele se livrou dessa daí, mostrando que, obviamente, basta você fazer o certo, que nada vai acontecer. A investigação é normal de acontecer, Você prova o contrário através de provas e é inocentado, Isso aí aconteceu com o juiz e agora senador Moro, tá bom? Essa é uma notícia do dia 9 de abril. Vamos lá. DPVAT é recriado e Câmara aprova, É um projeto do Lula, tá bom? Professor, o que significa DPVAT? DPVAT nada mais é do que o que? Um imposto pago, para você ter um seguro ali, se você tem veículos, carros e motos. É como se fosse o IPVA, na verdade, como se fosse o IPTU, mas ele é pago junto com o IPVA. Significa danos pessoais por veículos automotores, Então, se você tiver um acidente, tiver com o DPVAT pago, tiver respeitando lá as regras, como por exemplo não estar embriagado, você tem direito a esse seguro, que é muito importante para quem se locomove, diariamente aí com seus carros e suas motos. Tem gente que está achando ruim, porque é um dinheiro que vai, você nem sempre usa, você paga uma coisa que às vezes você não vê, mas é claro que para quem precisa, sofrer um acidente, esse seguro ele cai como uma luva na mão das pessoas, que é um dinheiro que chega em um momento que você está acidentado, precisando de remédio, precisando de um tratamento,
quem sabe vai passar por um processo de aposentadoria por invalidez, sei lá, alguma coisa, o seguro DPVAT ele é importante. É claro que é um imposto que ele tem os seus prós e os seus contras. Quem vai decidir é cada um cidadão por si próprio, né? Como eu ando sempre tranquilo no meu carro, né? Para mim, tranquilo pagar o DPVAT. Se acontecer algum acidente, né? Eu tenho esse seguro aí, porque eu sei que eu não vou estar desrespeitando nenhuma regra de trânsito, tá bom? Vamos lá seguindo, galera. Começa a ser pago para o ano que vem, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. Estado confirma três casos, tá? Na cidade de Botuverá. Essa cidade fica no Vale do Itajaí. Professor, que doença é essa, professor? É a febre oropouchi. Professor, eu nunca ouvi falar dessa febre, professor. Eu sei disso. Por isso que eu fui buscar essa notícia lá dentro dos meios de comunicação, galera. Fui fuçando, achei essa notícia aí, tá? Que é do dia 6 de junho, hein? Notícia mega atual. Pessoal, o que é essa febre orenushi? Ela é causada por um arbovírus, tá? Um arbovírus, ele é desse gênero aí que eu não vou nem me atrever a falar. Eles não vão perguntar isso aí também, tá bom? Mas os principais sintomas dessa febre é dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Porém, ela pode ser confundida com uma outra doença que está muito agora, né, em evidência no Brasil, que é o qual? Que é a dengue, a chikungunya e, né, a dengue e a chikungunya principalmente, a zika vírus nem tanto. Mas essa febre ela deixa uma causa, um sintoma específico, que são esses pontinhos pretos na pele do indivíduo enquanto ele está com essa febre. Gente, ninguém morreu ainda por conta disso, tá bom? Essa febre ela não mata, mas é claro que é uma doença nova. Nova não, na verdade é uma doença que está voltando à tona agora. E é uma notícia importante para você que vai fazer a prova da CETAP, já que não é uma notícia que você encontra em qualquer lugar, tá bom? E eu acho que o examinador da CETAP, ele está indo nesse rumo, né? Indo procurar lá dentro na notícia para tentar te pegar despretensioso. Mas ele não vai te pegar não, porque eu tô te direcionando aqui. Você sabiamente também está estudando do outro lado. Vamos lá, gente. Próxima notícia. China levou, né, uma visitinha à Lua. Porém, a China não foi aonde os Estados Unidos foi para o outro lado, que eles chamam do lado escuro, lado oculto da Lua. É aquele lado da Lua que a gente nunca vê. Se você reparar e olhar para a Lua, se você olhar para o seu namorado, para a sua namorada e dizer, amor, olha a Lua, você vai perceber que você sempre olha o mesmo lado da Lua. Inclusive, para quem é católico, vê bem a imagem ali de São Jorge matando o dragão, né? O outro lado a gente nunca viu, né? Mas os chineses mandaram para lá uma missão, tá? Essa missão, ela vai ver o lado negro da Lua, né? Que é o outro lado, aquele lado que a gente não vê. E eles já mandaram para cá algumas notícias sobre esse lado aí, tá? Por exemplo, algumas notícias é que esse lado aí ele tem muitas crateras devido aos cometas, né? Pequenos meteoritos, cometa não, né? Cometa não, esquece isso aí, deleta, cometa não. Alguns meteoritos que batem, né? Naquele lado ali, eles encontraram água, tá bom? Em estado sólido, ou seja, em estado de gelo. E isso daí, é claro, que é importantíssimo para você que vai fazer a prova. Um outro nome também que eles chamam, né, lado oculto da Lua, o outro lado da Lua, lado escuro da Lua, eles chamam também de o lado mais distante da Lua, tá bom? Os chineses estão lá, fincaram a bandeira lá da China e estão lá explorando o lado oculto da Lua até hoje, tá bom? A ideia é que eles voltem daqui a aproximadamente 4 meses,
beleza? Que daria lá pelo mês de outubro, mais ou menos. Show de bola? Show de bola, vamos continuar com a nossa revisão. Outra notícia de revisão, a gente viu essa notícia aqui na nossa aula regular. Trump é considerado culpado em 34 acusações, tá? Gente, o detalhe dessa daí é o seguinte: ele não vai ser preso, tá? Ele foi, primeiro vamos começar, ele foi culpado por quê? Né? O principal aí é que ele comprou o silêncio de uma atriz pornô durante as eleições que ele teve lá com o Biden, que o Biden saiu vitorioso, claro. E aí ele foi condenado por outros, né, crimes secundários, né, por exemplo, atrapalhar o processo eleitoral, né, compra de pessoas, de silêncio de pessoas e tal. Mas uma notícia que eu queria trazer para vocês é a seguinte: ele falou em entrevista após esse julgamento e essa condenação, que ele estava tranquilo, que ele sabia que não tinha feito isso, que ele era sofrendo uma perseguição política. E ele falou ainda mais: na próxima eleição que tiver para presidente dos Estados Unidos, ele vai, né, de novo contra o Joe Biden. Sabe o que é interessante, galera? Presta atenção agora que eu vou te dizer. A legislação dos Estados Unidos, ela permite que o indivíduo condenado criminalmente e até mesmo preso, né, pega essa visão, possa concorrer a eleições presidenciais. E o Trump falou que vai concorrer às próximas eleições, mesmo ele sendo condenado. Preso ele não vai não, fique tranquilo, para quem é fã dele aí, ele não vai preso, mas ele está condenado e participará da próxima eleição, já que ele quer e já que a legislação o que permite. Vamos seguindo. Beatificado jovem padroeiro da internet. Essa notícia aqui, ó, vou buscar lá no fundo do poço também para ti, tá? O nome dele é Carlo Actus. Ele morreu em 2006. Ele tinha 15 anos. E ele morreu em decorrência de uma grave leucemia, tá? O Carlo Actus, ele é considerado o padroeiro da internet, ou o web padroeiro, como algumas pessoas o chamam. Ele foi santificado agora, tá bom? No dia 28 de maio. É por isso que essa notícia ela é a atualidade. Porque embora ele morreu em 2006, ele foi beatificado agora pelo Papa, tá bom? Pessoal, quem é ele? Esse rapazinho aqui, ó, tá? Professor, por que ele foi beatificado? Pode ser uma pergunta da CETAP. Gente, o milagre dele foi reconhecido por um milagre que aconteceu no Brasil. A grande sacada, galera, é que ele nunca pisou no Brasil, mas as roupas dele estavam em amostra aqui no Brasil, em exposição. E uma senhora com uma doença grave, né? Tinha sua filha, na verdade, com uma doença grave, acabou tocando nessa roupa. Na verdade, foi a avó da menina. Ela tocou nessa roupa. Quando ela tocou na criança, a criança acabou ficando, né, para nossa surpresa, sã e salva, vivinha da Silva. E isso foi considerado um milagre. Por isso, o Carlos Actus, menino de 15 anos, foi beatificado e hoje ele é chamado de o santo, né, o padroeiro da internet, ou web, né, web santo, né, vamos assim dizer também, ou web milagreiro também, tem gente que chama ele assim. Eu achei essa notícia aí muito maravilhosa para uma questão da CETAP, né, quando o assunto é religiosidade. Vamos seguindo então. Finalizamos a nossa aula do mês de maio, né? Já fizemos março, abril e agora maio. Amanhã você vai receber a aula do mês de junho e vai receber uma dica fera de como responder a questão da CETAP. No mais, eu espero que você tenha compreendido essa aula. Qualquer dúvida, questionamento, qualquer pedido, desde que não seja Pix, você pode fazer no comentário
que eu te respondo o mais breve possível. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.